Meus caros alunos, nas próximas 4 aulas, ou seja, ao longo desta semana, nós vamos estudar a termodinâmica. Termo se refere a calor. Vamos primeiramente a uma definição do que seja a termodinâmica. Essa aqui eu obtive no site da NASA, né? A termodinâmica é o estudo dos efeitos envolvendo o trabalho realizado por um sistema ou sobre ele, calor e energia, em relação sempre a um sistema físico. Vamos defini-lo daqui a pouco um pouco melhor, né? E a termodinâmica, ela é baseada em basicamente 2 leis. Às vezes a gente inclui uma terceira, que seria a lei zero da termodinâmica, mas são 2 leis da termodinâmica que serão discutidas ao longo de 2 aulas. Muito bem. A aplicação tecnológica da termodinâmica, ou as aplicações, são muito grandes, quer seja em motores, quer seja em refrigeradores ou em usinas nucleares, termonucleares, aproveitamento do calor, né? O fato é que são muitas as aplicações tecnológicas da termodinâmica. Nessa aula, nós só vamos falar de conceitos. Os conceitos mais básicos da termodinâmica, como um sistema termodinâmico, o que é um sistema termodinâmico, as transformações, os processos termodinâmicos, equilíbrio, conceito de temperatura, volume, pressão, que são as variáveis termodinâmicas fundamentais, importantes e que caracterizam o estado termodinâmico ou o estado macroscópico. O calor, vamos definir o calor, e finalmente energia e entropia, que são conhecidos como potenciais termodinâmicos ou funções de estado. Vamos começar definindo sistema macroscópico ou sistemas macroscópicos. A definição é bem simples. Um sistema macroscópico contém um número de constituintes, né? Qualquer sistema. Nós definimos um sistema macroscópico, mas nunca dizemos qual o valor desse número n de constituintes. Apenas dizemos que n é um número muito grande. Por exemplo, 1 mol. O fato é que dizemos que um sistema macroscópico quando o número de constituintes é muito grande. 10 a 23, por exemplo, é um sistema macroscópico. Um sistema termodinâmico é um sistema macroscópico. Em alguns livros se usa as 2 palavras como sendo praticamente indistintas. No entanto, um sistema termodinâmico, nós olhamos um sistema macroscópico à luz desses conceitos de calor, trabalho e assim por diante. Um sistema pode conter subsistemas. Então, também definimos subsistemas como sendo partes, né, de um sistema. A energia do sistema como um todo é a soma das energias do subsistema. O número de constituintes do sistema é igual à soma do número de constituintes dos subsistemas. O volume do sistema é igual à soma dos volumes dos subsistemas. Um sistema pode ser um sistema isolado, mas às vezes é melhor definir conceitos um pouco mais amplos. Um sistema é dito aberto se ele troca matéria, partículas, constituintes com outros sistemas e se troca também energia. Um sistema é fechado se ele troca apenas energia com outros sistemas. Um sistema é isolado, agora vamos entender o que significa um sistema isolado. Um sistema isolado não troca
nem matéria, não troca constituintes com outros sistemas e não troca também energia com outros sistemas. Vamos agora definir as variáveis termodinâmicas fundamentais, né, do ponto de vista de um sistema macroscópico, de um sistema termodinâmico. O primeiro é mais ou menos óbvio, é o conceito de volume. O volume de um sólido, você tem que lançar mão de medidas de comprimento, altura, largura, profundidade. Então, o conceito de volume é bem simples. Claro que no caso de um líquido, você eventualmente vai ter que lançar mão de algum tipo de objeto onde você possa fazer medida do volume daquele objeto, né? Quero lembrar que o volume de um fluido, ele é igual ao volume do objeto que o contém, né? Então, vamos assistir esse vídeo aqui para a gente ver que, de fato, no caso de um fluido, ele ocupa ou ele assume a forma ou o volume do objeto que o contém. Para fazer uma demonstração da lei de Stevin, que define que a pressão hidrostática num ponto de um líquido depende apenas da altura da coluna de líquido acima deste ponto, usaremos um sistema de vasos comunicantes e uma garrafa contendo água com corante. Começaremos colocando água com corante no tubo maior. Como todos os tubos estão interligados, a água irá fluir por todos eles. Por este motivo, este tipo de sistema é chamado de vasos comunicantes. Podemos notar que, independentemente do diâmetro ou do formato dos tubos, o nível da água se mantém na mesma altura em todos eles. Este efeito é chamado de paradoxo hidrostático. Mesmo inclinando todo o sistema, o nível da água se mantém na horizontal. Por isso, o princípio dos vasos comunicantes é bastante utilizado pelos pedreiros, para nivelar estruturas sem o auxílio de equipamentos mais sofisticados. Muito bem, vamos agora a uma outra definição, definição de pressão. É claro que quando nós temos um gás, né, as partículas, ao se chocarem com as paredes do recipiente, elas exercem uma pressão. Vamos definir, então, pressão. A pressão é definida como a força por unidade de área. Mas é uma definição que, na verdade, é um pouco mais complexa do que essa. Por quê? Nós definimos a pressão da seguinte forma. Se eu tenho uma força aplicada sobre uma superfície de área A, de acordo com essa figura aqui, se a força for perpendicular à superfície, então a pressão é definida como sendo igual ao módulo da força dividido pela área. Ou seja, é igual à força dividido pela área. No entanto, a força pode fazer um ângulo, que estamos designando aqui como sendo o ângulo θ, com, no caso, a superfície. Ora, neste caso, a pressão é definida como sendo igual à componente normal à superfície dividido pela área da superfície. Nesse caso, a componente normal é igual a F vezes seno do ângulo θ dividido pela área. De forma que essa é a definição de pressão, força por unidade de área, né? E aqui temos, então, uma definição, né, que vem a calhar em relação ao estudo que nós faremos depois. Ou seja, as partículas de um gás, por exemplo, colidem com esta superfície de área, digamos, A, né, de forma que, ao colidirem, elas exercem forças sobre esta área. E agora estou falando da soma das forças.
e a força por unidade de área é igual à pressão exercida pelo gás. Nós vamos fazer essa conta quando nós estudarmos os gases ideais, né? Definido, então, a pressão, a gente precisa levar em conta algumas unidades de pressão. O Pascal é a unidade de pressão no Sistema Internacional de Medidas. Um Pascal é igual a 1 Newton dividido por metro quadrado, porque Newton é a unidade de força do Sistema Internacional de Medidas. O metro é a unidade de comprimento do Sistema Internacional de Medida. Então, temos aqui o Pascal, mas devemos levar em conta outras unidades eventualmente, né? O bar, que é aproximadamente igual a 1 atmosfera, é 10 a 5 newtons por metro quadrado. O Torricelli, que é igual a 1 milímetro de mercúrio. Agora, veja, estou fazendo uso de conceitos envolvendo a pressão atmosférica, mas também ali se faz uso dessas unidades, né? E, finalmente, há 1 atmosfera. Eu tenho aqui, então, como fazer a transformação de uma unidade em outra. É só consultarem, então, essa tabela aqui. A gente precisa, muitas vezes, levar em conta também a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? É essa força peso. Sim, o ar que está acima de nós exerce uma força peso sobre os objetos na superfície terrestre, de acordo com essa figura aqui. De forma que nós temos uma grande quantidade de ar acima das nossas cabeças, por exemplo, né? E essa quantidade de ar exerce uma força, a força-peso. E a força-peso dividido pela área, né, dá a pressão atmosférica. É claro que quando a gente vai para maiores altitudes, temos menos peso sobre nós. Se formos para lugares mais altos, então a pressão deve se reduzir consideravelmente, porque temos um peso menor, né, do ar que está acima de nós quando nós subimos uma montanha. Muito bem, nós utilizamos barômetros para medir a pressão atmosférica e manômetros para medir a pressão, de forma que temos à nossa disposição instrumentos para medir a pressão, né? Muito bem, para a gente ver o efeito da pressão atmosférica, vamos assistir a esse pequeno vídeo. Vamos agora falar de um dos conceitos mais difíceis. Isto, difícil. Temperatura. Parece que não, né? Mas temperatura é um conceito difícil. Vamos dar a definição de temperatura aqui e explicar depois. Porque a temperatura, a rigor, depende da entropia de um sistema. É a taxa de variação da entropia. Então temos aqui uma grandeza que é difícil de definir, mas, olha só, fácil de medir, né? Fantástico isso, né? É muito fácil. Nós adotamos uma unidade de medida, porque medida é sempre comparar, de forma que a temperatura é fácil de medir, porque a gente tem instrumentos, né, que são os termômetros, vários tipos de termômetros, e uma unidade de medida. O Kelvin é a unidade de temperatura do Sistema Internacional de Medidas. É uma das 7 unidades, né, básicas, né? E ele é definido, essa unidade de temperatura termodinâmica é a fração de 1 sobre 273,16 da temperatura termodinâmica no ponto tríplice da água, onde nós temos aqui as 3 fases. Essa temperatura é ligeiramente acima do 0 grau centígrado, né? Assim, a temperatura do ponto tríplice da água, TA, é exatamente igual a 273,16 graus Kelvin. Essa é a definição de graus Kelvin, que é a unidade de medida no Sistema Internacional de Medidas.
os objetos, né, os instrumentos para medir temperatura são conhecidos como termômetros. Temos muitos tipos de termômetros, né, alguns analógicos, alguns digitais, alguns que têm uma escala de temperatura muito pequena para medir a temperatura do corpo, né, e assim por diante. De forma que sabemos medir a temperatura. Difícil é defini-la, isso sim. Usamos, além dessa escala, né, de temperatura envolvendo graus Kelvin, né, nós temos outras, mas duas se sobressaem. Uma é a escala dos graus centígrados, né, a Celsius, né, e a outra é o Fahrenheit, especialmente nos países de língua inglesa, ainda se usa muito, né. O fato é que aqui nós temos, né, podemos estabelecer uma correspondência entre essas três escalas de temperatura, né. Nós estabelecemos o zero da escala Celsius no ponto de fusão da água. E no ponto de ebulição da água estabelecemos 100. Na escala Fahrenheit, o ponto de fusão da água corresponde a 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição da água 212. Então aqui nós temos uma regrinha simples para a gente passar de uma escala para outra. No caso da escala absoluta, né, o que nós estabelecemos? No ponto de fusão, 273,15 e no ponto de ebulição, 273,15. Ou seja, essa escala aqui, né, ela é tal que eu posso pura e simplesmente acrescentar aos graus Celsius 273,15 e eu obtenho a temperatura nessa escala absoluta. Muito bem. Não adianta querer esconder isso, né? O fato é que, a rigor, a temperatura, a volume constante do sistema, 1 sobre a temperatura é igual à derivada da entropia com respeito à energia. E aí está toda a dificuldade da gente definir temperatura. A gente sabe como definir. No entanto, para calcular, a gente precisa conhecer a entropia como função de energia e agora calculá-la mantendo o volume constante. De outra forma, eu deveria utilizar aqui uma derivada parcial. Uma coisa interessante sobre sistemas termodinâmicos é que existe sempre uma relação entre a temperatura, o volume e a pressão. Essa relação é conhecida como equação de estado. De forma que, se eu souber, né, esta relação, eu posso tirar, por exemplo, a pressão como função da temperatura e do volume, ou tirar a temperatura como função da pressão e volume. A equação de estado é uma coisa importante. Nós vamos deduzir a equação de estado para um gás ideal, por exemplo, mas a equação de estado estabelece uma relação, às vezes simples, né, entre pressão, temperatura e volume. Energia, agora sim, agora vamos começar a falar de funções de estado, de uma delas, né? A energia. O que é energia? Energia, na verdade, é igual à soma das energias cinéticas dos constituintes do sistema termodinâmico, mais a energia potencial de interação entre eles. Veja, eventualmente eu tenho que incluir na energia também a energia potencial de interação com outros sistemas, mas aqui nós estamos falando de um sistema isolado, de forma que ele não está em interação. Essa energia, então, é a energia interna de um sistema, né? A que nós estamos descrevendo aqui. Basicamente,
a energia mecânica, soma da energia cinética com a energia potencial, eu tenho um número muito grande de partículas, então eu preciso somar. É um número muito grande. Então, nem sempre é muito fácil calcular a energia de um sistema termodinâmico. É claro que, no caso, eu só estou falando da energia cinética associada à translação dos constituintes. Mas os constituintes, como é o caso de algumas moléculas, né, pode acontecer de que esses constituintes tenham graus de liberdade internos, ou seja, eles podem exibir também um movimento de rotação, de forma que agora, além da energia cinética de translação, eu tenho que levar em conta também a energia cinética associada ao movimento de rotação, por exemplo, dos átomos que compõem uma molécula, de forma que algumas vezes a energia precisa levar em conta também a energia cinética de rotação. Vamos, em algum momento, lembrar isto. Agora, existe um pequeno problema, né, aqui, e é preciso que a gente comece, né, a entender isso, né? Na física clássica, a energia pode assumir qualquer valor que você puder imaginar acima de uma energia mínima, né? Claro que todo sistema tem uma energia do estado fundamental. Então, ela pode assumir valores contínuos, infinitos valores contínuos. Mas, curiosamente, quando a gente leva em conta a teoria quântica, o espectro de energia não é um espectro contínuo, ele é um espectro discreto. Então eu posso ter um sistema contendo um número muito grande de partículas, mas esse sistema vai exibir um conjunto de energias, e esse conjunto de energias é um conjunto de energias discretos. Então eu tenho aqui uma figura, né, para ilustrar isso. O sistema pode estar com energia E1, por exemplo, E1 seria essa, E2, E3, E4, EN. Né? Então, um sistema físico, ele, de acordo com a teoria quântica, ele vai exibir um espectro discreto. Ou seja, não são todos os valores permitidos para a energia daquele sistema. Só alguns valores discretos. Dizemos que o espectro de energia é um espectro discreto de valores. Essa é uma característica que a gente de vez em quando vai chamar a atenção para ela. Ora, a gente deve dividir essa questão de estados de um sistema em dois tipos de estados. Temos os estados macroscópicos e, para a gente caracterizar, o estado macroscópico, contendo um número muito grande de partículas, de um sistema termodinâmico, basta eu especificar, digamos, a temperatura e o volume, porque, em princípio, a partir da equação de estado, eu posso determinar a pressão. Então, grosso modo, eu diria que, se eu der duas variáveis termodinâmicas, eu caracterizo o estado macroscópico de um sistema termodinâmico. Mas sempre tem mais, né? É importante conhecer estados microscópicos e definir estados microscópicos de um sistema termodinâmico. Ora, mas um estado microscópico, eu agora preciso olhar os constituintes. Isto, um estado microscópico, né, de um sistema físico, no caso de moléculas, átomos e assim por diante, significa especificar a posição e a velocidade de cada partícula. Eu tenho aqui uma figura onde essa partícula está nesse ponto e com essa velocidade. Essa outra está nesse ponto e com essa velocidade. Então, há o conjunto de valores R1, P1, o momento
da partícula 1 e a posição da partícula 1, o momento da partícula 2 e a posição da partícula 2, o momento da partícula 3 e a posição da partícula 3 e assim por diante. Veja, isso é o que caracteriza o estado microscópico, porque caracteriza o estado de cada uma das partículas. Na física clássica, o estado de uma partícula é inteiramente caracterizado pela posição que a partícula ocupa e a velocidade dela, ou o momento é igual a massa vezes a velocidade. Então, esse é o conceito de estado microscópico de um sistema físico, que vai ser essencial para a gente calcular a entropia. É esse que é o problema, né? É que a gente precisa olhar o sistema no seu estado microscópico para a gente calcular a entropia. Muito bem, em princípio, também energia, né? Muito bem. No caso da física quântica, o estado ele é indicado pelo número de ocupação dos seus vários níveis de energia. A energia é igual à soma de N1 E1, ou seja, quantas partículas estão no estado de energia E1, quantos estão no estado de energia E2, quantos estão no estado de energia E3 e assim por diante. Essa é uma outra forma de caracterizar o estado microscópico. A gente pode definir, então, funções de estado, já falei de energia e entropia, mas a gente pode também depois falar da entalpia, energia livre de Helmholtz, energia livre de Gibbs e assim por diante. E já falamos dessas três variáveis termodinâmicas, né? A energia, ela é sempre função da temperatura ou volume, ou da temperatura e pressão, porque existe uma relação entre elas, né? A entropia, a gente escreve como função mesmo, função de duas variáveis, que são, usualmente, a energia e o volume. É mais fácil calcular, por exemplo, no caso de um gás ideal, calcular a entropia em função da energia e volume. A entalpia é definida como energia mais PV, a função energia livre é igual a E menos TS, e energia livre de Gibbs é igual a H menos TS. Essas são, então, as funções termodinâmicas, né? Então, vamos agora definir o que é calor, que é fundamental. Ora, quando você tem um átomo, esse átomo emite fótons. Ele pode emitir fótons. Ele pode absorver fótons também. Quando ele passa de, por exemplo, uma camada para uma camada de energia mais baixa, ele emite um fóton. Ele pode também absorver um fóton. Nesse caso, ele se torna excitado, vai para níveis de energia mais altos. É assim. Átomos emitem fótons, absorvem fótons. Essa é a primeira coisa que a gente precisa reconhecer. É isso mesmo. Fóton é importante nesse contexto, não é? Então, vamos primeiro analisar este caso aqui. Um corpo deixado em algum lugar, como, por exemplo, esse ferro de passar roupa. Com o tempo, os átomos vão emitindo fótons. Sim, a gente não vê, claro, emite fótons. Ao emitir fótons, esses fótons levam energia. Então, a energia desse sistema se reduz. Se reduz porque ele emite fótons. Esses fótons emitidos, eles levam energia. Essa energia é o calor. Aí está. O calor é uma forma de energia. É energia que é carregada pelos fótons. É claro que eu tenho também, né? Então nós definimos o calor como sendo essa diferença de energia. A energia que tinha antes e a energia que tinha depois. Agora, essa energia foi carregada, foi transportada pelos fótons emitidos pelos átomos, ao fazerem transições de nível de energia mais alto para nível de energia mais baixo. Ora, pode acontecer, então, isto, e no caso, essa diferença de energia é o que nós chamamos de calor. Mas o calor, a rigor, ele foi
transportado pelos fótons que foram emitidos pelos átomos que compõem, ou pelas moléculas que compõem a matéria, ou o sistema físico. É claro que pode acontecer o oposto, né? O calor pode ser um calor absorvido. Nesse caso, esse objeto, esse sistema termodinâmico absorveu fótons. Então, temos aqui o calor absorvido. Veja que no caso anterior, nós estávamos aqui falando de calor emitido ou cedido, né, por um sistema. De forma que, de novo, o calor é igual à variação de energia. Neste caso, como absorveu fótons, absorveu calor. É isto, né? Então, aqui tenho a definição de calor. Não é uma definição que você vai encontrar em muitos livros, textos, não. Ele só define como sendo igual à diferença de energia. Mas essa diferença de energia tem a ver com a emissão de fótons, é óbvio, porque tem interações eletromagnéticas. Então, eu associei agora o calor a uma forma de radiação. É a energia que é perdida ou que é ganha por um sistema físico ao emitir fótons e ao absorver fótons. A sua energia diminui ou a sua energia aumenta. E assim é que nós definimos o calor. De forma que, se eu tenho aqui um sistema, né, termodinâmico que absorve o calor, né, isso vai fazer com que a sua energia aumente. E esse aumento de energia é igual ao calor que é fornecido para esse sistema termodinâmico. Quando eu tenho um sistema com muitos níveis de energia, os átomos podem fazer transições ao absorver calor para níveis de energia mais baixos. A entropia é uma função de estado, nós não vamos ainda definir entropia, né? Mas precisamos aqui definir o que é equilíbrio ou estado de equilíbrio termodinâmico. É um estado muito importante, né, no estudo da termodinâmica. Por exemplo, eu tenho dois objetos a diferentes temperaturas. Depois de algum tempo, o sistema composto por esses dois subsistemas atinge a mesma temperatura. Nesse caso, nós dizemos que esses dois sistemas adquiriram o equilíbrio, o estado de equilíbrio termodinâmico. Mais precisamente, nós dizemos que um sistema termodinâmico atinge o estado do equilíbrio se o número de constituintes não muda com o tempo, se a pressão não muda com o tempo, se o volume não muda com o tempo, se a temperatura não muda com o tempo. Ou seja, uma das características mais importantes de um sistema em equilíbrio é estar à mesma temperatura, todas as suas partes à mesma temperatura. Isso define um estado de equilíbrio termodinâmico. A lei zero da termodinâmica, ou a lei empírica, né, se dois sistemas, né, estiverem em equilíbrio entre si, e se um deles estiver em equilíbrio com um outro sistema, C, então o sistema A estará em equilíbrio com o sistema C. É a lei zero da termodinâmica, tem uma base estritamente empírica. Eu vou agora encerrar falando apenas de transformações, né, e processos termodinâmicos, né. Uma transformação é sempre uma mudança de estado termodinâmico. Isso pode acontecer, de mudar a temperatura, a pressão. Então, isso é uma mudança de estado, né? Agora, eu posso ter uma sucessão de mudanças de estado. Aí estou falando de um processo termodinâmico. Por exemplo, este aqui, no qual o volume não muda, né? A pressão muda, mas o volume não muda, né? Ora, isso agora me permite definir processos reversíveis e irreversíveis, né? Se eu tenho um processo no qual eu tenho mudanças, transformações, mudanças de estados, um estado inicial atinge um estado final. Ora, a pergunta que se coloca é o seguinte: pode acontecer a sequência inversa? Ou seja,
As transformações podem ocorrer nos dois sentidos. Se isso acontecer, nós dizemos que o processo é reversível, o que corresponde a uma mudança no sentido do tempo, por exemplo. Rodar o filme para frente ou para trás, né? Ou seja, se essa sequência AI terminando em AF, pode acontecer AF indo em AI. É isto. Então, esse conceito de processos reversíveis e irreversíveis é importante e muitas vezes a gente indica assim, mudança de estado A para o estado B, quando a linha é contínua, é um processo reversível. Se for de outra forma, o processo é irreversível. Temos aqui um vídeo no final, mas, de qualquer maneira, acho que nós abordamos aqui os principais conceitos da termodinâmica. Neste vídeo usaremos um secador de cabelos, uma esfera de vidro oca com um tubo fino aberto na extremidade, um reservatório pequeno de vidro contendo água com corante verde, um borrifador contendo álcool, um tubo de vidro montado numa base contendo álcool e corpos esféricos de vidro contendo água, de densidades diferentes. Iniciaremos com o termoscópio de Galileu, que foi um dos primeiros instrumentos usados para se indicar variações de temperatura. O tubo fino e aberto ligado à esfera contendo ar é introduzido no reservatório contendo água com corante. A calibração do termoscópio pode ser feita usando-se a palma da mão, pois o calor da pele aquece o bulbo de vidro, fazendo subir a temperatura do ar em seu interior. Por causa da expansão do gás, neste momento, pode-se observar pequenas bolhas saindo do tubo dentro da água. Quando soltamos a esfera, a sua temperatura começa a diminuir juntamente com a pressão interna, e lentamente podemos ver o nível da água subir dentro do tubo. Agora vamos borrifar a esfera com álcool, diminuindo mais a sua temperatura, dada a retirada de calor pela evaporação do álcool, que é muito volátil. Assim, a pressão interna cairá ainda mais, fazendo com que o líquido suba mais rapidamente. Aquecendo-se novamente com a mão, a pressão volta a subir e o líquido desce pelo tubo. Desta forma, podem-se observar variações na temperatura do ambiente. Quanto mais alto o nível do líquido dentro do tubo, menor será a temperatura da esfera de vidro. Outro indicador de temperatura, também inventado por Galileu, é o termômetro hidrostático. Dentro do tubo fechado, existem vários corpos esféricos de vidro calibrados com densidades diferentes, imersos em álcool. Apenas um dos corpos está na parte superior do tubo, ou seja, ele tem a densidade menor do que o álcool. Aumentando a temperatura do tubo com a ajuda do ar quente de um secador de cabelo, o álcool também irá se aquecer. Como o aquecimento aumenta o volume do líquido muito mais do que o vidro, a densidade do álcool deverá diminuir. Com a diminuição da sua densidade, o corpo que estava boiando começa a afundar dentro do álcool. Com isso, pode-se calibrar cada corpo com uma densidade determinada, de forma que ele afunde de acordo com a temperatura ambiente.